Conteúdo concreto. Cultura, educação e pesquisa em um papo informal com especialistas descomplicando o conhecimento. Olá, você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações. Estamos aqui em mais um Conteúdo Concreto. Meu nome é Kleber Pereira e a gente está aqui nesse programa que é uma parceria da Rádio UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e do site Salada Cult. Vamos falar hoje sobre ações afirmativas, negritude, o papel da universidade nisso e falar sobretudo dos Panteras Negras. E a gente vai fazer isso conversando com o professor Henrique Samin. E aí, Henrique Samin, tudo bom? Beleza, Kleber, tudo tranquilo, poder para o povo preto. É isso aí. Como diziam os próprios Panteras, esse foi um slogan disseminado por eles e estamos aí na luta. Fala um pouquinho de você, cara. Qual é o coletivo que você representa? Qual é o seu papel aqui na universidade? Fala um pouquinho para o pessoal saber quem você é. Bom, eu estou como professor aqui desde 2012, né? Mas na verdade a minha casa é a UERJ. Entrei aqui como estudante em 97, fiz graduação, pós-graduação, tudo aqui na UERJ. Acompanhei os efeitos da implementação do sistema de cotas aqui na UERJ, né? O que mudou totalmente o ambiente aqui dentro e a minha própria trajetória pessoal. E aqui, nesse programa especificamente, eu estou para falar de dois projetos, né? Um projeto mais pessoal meu, que é o projeto de publicação de uma antologia dos Panteras Negras e de refletir sobre a importância do partido, o legado que esse partido deixou para a gente. E também para falar sobre um outro projeto desenvolvido aqui dentro da UERJ, que é o Letras Pretas. A gente está aqui também com a Larissa França. Fala, Larissa, tudo bem com você, minha querida? Olá, tudo bom? Eu sou também coordenadora do projeto junto com o Henrique, Letras Pretas. Sou estudante aqui da UERJ, do curso de Letras. Sou moradora de Santa Cruz e lá eu tenho uma militância com um coletivo chamado Coletivo Piracema, em que o objetivo é pensar Santa Cruz através de um campo progressista e de ações práticas para o bairro onde a gente vive. A gente vai conversar, né, e eu vou tentar fazer aqui para os nossos ouvintes aí um pano de fundo. A gente tem a característica interessante de um filme, né, protagonizado por um negro, né, e tendo como ambientação a África. O filme chama-se Pantera Negra, que agora já está cotado aí como a maior bilheteria de filmes de heróis dos últimos 8 anos. Isso faz com que a gente comece a tentar entender e perceber por que essa representatividade, por que esse filme especificamente aparece, né, como sendo algo de destaque. A gente teve a curiosidade de andar estudando um pouquinho da história e a gente percebeu que o nome Pantera Negra veio justamente desse coletivo que a gente vai conversar hoje, né, do Partido dos Panteras Negras, que era um partido norte-americano e tinha uma história, né, da época racista dos Estados Unidos, porque assim como aconteceu no Brasil, também aconteceu lá. Os negros foram libertos da escravidão, mas não foram libertos do preconceito, né, do racismo e de tudo que a sociedade que os escravizava fazia com que eles sofressem. A gente até hoje sofre isso aqui e tem que fazer várias ações para que isso mude. Lá não foi diferente, né? Só que lá o perfil fez com que a história acontecesse de uma determinada maneira e os movimentos que foram feitos para que isso melhorasse fez com que os negros fossem tentando encontrar o seu espaço e acabou caindo numa espécie de separatismo, né, de apartheid, de mudança de paradigma, dizendo que negros podiam ser considerados mais separados. Então, a separação fez com que tudo que fosse negro fosse uma coisa à parte e nós começamos a pertencer lá nos Estados Unidos a uma categoria própria, que geralmente era discriminada, jogada pelo lado, etc, etc, etc. O que eu achei curioso na história é que essa história para num determinado ponto onde os negros vão à guerra e uma das unidades de sucesso na guerra era uma unidade justamente de negros. E essa unidade se chamava Panteras Negras. Essa unidade acaba fazendo com que esse nome tenha uma grande projeção, porque eles foram medalhados em vários momentos, tiveram várias medalhas, conseguiram várias coisas através disso. Isso criou uma imagem que fez com que criasse esse partido os Estados Unidos e fez esse nome ser importante, significativo. Eu falei essa historinha de pano de fundo, Henrique, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o Partido dos Panteras Negras. O que eles representam, como é que isso entrou na história, que ideologia é essa, né? E por que a universidade tem que se preocupar com isso?
falar sobre uma ideologia Pantera Negra já é assunto para um programa gigante, né? Verdade. Porque o que acontece? Na verdade, havia duas grandes vertentes dentro do Partido Pantera Negra. O Partido Pantera Negra ele é fundado na sucessão do movimento dos direitos civis que ocorre nos Estados Unidos. O que acontece é que o movimento dos direitos civis ele consegue alcançar certos direitos, mas não consegue resolver o problema do racismo. E isso vai ser visto muito em função, esse fracasso, por assim dizer, vai ser visto muito em função de uma ideologia conciliatória, pacifista, que não seria capaz de atingir os seus fins propriamente. E existe um ponto de viragem fundamental, que é o assassinato de Malcolm X. Em fevereiro de 1965, esse vai ser um ponto de viragem fundamental porque vai simbolizar para muitos negros nos Estados Unidos a demonstração de que buscar esse caminho através de uma via puramente conciliatória não seria suficiente. E é nesse momento que começa a se fortalecer o chamado movimento Black Power, que tinha a ver com uma conscientização racial, mobilização dos negros para exigir mudanças significativas, muitas vezes através do confronto propriamente dito. Não por acaso, o Partido Pantera Negra é fundado cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, após o assassinato do Malcolm X. E se a gente for olhar o relato do Bob Seale, que foi um dos fundadores do partido, ele vai contar uma história interessantíssima de que no momento em que ele tem a notícia da morte do Malcolm X, ele como um jovem negro de uma situação periférica, com a certeza de que o governo tinha alguma relação com isso é uma questão, né, discutida até hoje, ele pega tijolos e vai pra rua e começa a tacar tijolo nos carrões dirigidos pelos caras brancos e tal. Porque era a maneira como ele tinha de expressar isso. Mas ele percebe que isso daí não renderia muita coisa e a partir daí ele começa a movimentação para fundar o partido, que ele vai fazer com Huey Newton cerca de 1 ano e meio, como eu mencionei, após a morte do Malcolm X. Mas o que acontece é que dentro do partido a gente vai ter duas grandes vertentes, que são uma vertente mais revolucionária propriamente dita, então uma vertente disposta a partir para o confronto, que a princípio vai ser encampada pelo próprio Huey Newton, pelo Bob Seale, que vai levar à criação daquela figura do porco, né, que a gente vê o tempo inteiro aparecendo no jornal do partido, mas com o tempo vai surgir uma certa cisão dentro do partido. Porque a repressão policial sobre os Panteras Negras é uma repressão brutal. A gente não consegue ter, hoje em dia, concretamente, muitas vezes, a noção do que foi essa repressão. Para você, Larissa, que provavelmente tem uma vivência que fala de violência, de falta de pertencimento, e que marca uma coisa ainda mais importante, né? Ser negro e mulher deve ser muito complicado. E vivendo na Zona Oeste deve ser complicadíssimo. Como é que é isso? Como é que você vê esse panorama que a gente pintou aqui? Então, em Santa Cruz, isso é muito latente, essa violência policial, essa perseguição policial, isso é muito forte. Até porque a maioria da população de Santa Cruz é uma população majoritariamente negra. Então, é muito forte perceber isso. Isso tem a ver com a ideia do coletivo? Sim. Como é que esse coletivo se liga à proposta da UERJ, por exemplo? O coletivo, ele nasce exatamente para pensar outras formas de se viver em Santa Cruz. Mostrar Santa Cruz de um outro jeito, para além da violência, para além do pensamento de que Santa Cruz é o fim do mundo. Santa Cruz não é o fim do mundo, muito pelo contrário, é o começo de tudo. É um bairro muito histórico, tem uma história muito importante, assim, pro Brasil. Surge dessa ideia mesmo, de pensar como a gente pode viver aqui de forma prática, militante, incisiva, e aí a gente pensa a partir dessas ações práticas mesmo, muito o que os Panteras Negras faziam também. Muito interessante. Eu lembro que a gente aqui na pré-pauta, na conversa anterior, você falou de um ícone, né, norte-americano de mulher negra, né, que você tem uma identidade, uma conversa. Sim, Me conta um pouquinho disso aí, fala um pouquinho. Eu até brinquei chamando ela de Ângela. Muito você pergunta, né? exatamente. Muito amigas. A Angela Davis, ela tem um papel muito importante, assim, pro feminismo e também de forma pessoal pra minha vida, assim. É uma mulher que me inspirou muito, desde a forma como ela se posicionava, até questões de estética mesmo, né? O Panteras Negras, eles têm muito essa coisa da estética, né? De trazer, de mostrar que o preto é bonito sim, né? Na verdade, eu acho que eles não
não colocaram isso de que o preto é bonito. Eles só mostraram o que é real, né? A gente que tem essa ideia de que, né, o padrão europeu, que é o belo. Através dessa identidade, né, que cria. A gente tem hoje uma impressão na cultura pop, né, dessa imagem que aparece aí no Shaft, né, que é aquele policial negro que andava de óculos escuros, né, tinha muito estilo na hora de se vestir, parecia até o Henrique Samin, né, quando tivesse sempre de preto, de cinza, né, só que ele usava um capotão, pro Henrique não dá, né, porque aqui no Rio de Janeiro se ele usa aquele capotão, ficava difícil, ele ia morrer de calor, né, então acho que essa coisa da estética é muito importante, né. Sim. Mas conta mais da Ângela Davis, fala um pouquinho mais. E daí a Ângela vem trazer exatamente isso, assim, a questão da mulher negra no feminismo. Vamos voltar aqui agora um pouquinho, colocar o Henrique nessa conversa, doido pra falar Henrique. Os Panteras tinham essa vertente revolucionária, mas depois vai surgir uma vertente mais reformista, por assim dizer, né? Que surge exatamente da tensão entre o Huey Newton e o Eldridge Cleaver. E eu acho que essa vertente, no momento em que o Huey Newton começa a perceber que bater de frente com a polícia, apesar de todas as precauções que os Panteras tomavam, causava muitas baixas, é que ele vai perceber e começar a valorizar a ideia de se investir em educação, fornecer serviços comunitários para a comunidade preta. E eu acho que isso tem tudo a ver com várias iniciativas que se tomam, inclusive aqui na UERJ, né? Inclusive o próprio projeto Letras Pretas tem muito a ver com isso, que é essa ideia de promover um caminho que não exatamente busca a conciliação, mas que busca negociar dentro das possibilidades institucionais um caminho para a afirmação da comunidade preta, que é exatamente o que a gente faz aqui através do Letras Pretas, né? Como é que vocês veem o papel da universidade nessa ação afirmativa, nessa questão com os negros, né? Isso está ligado ao que a gente ficou chamando famosamente de cotas aqui na UERJ? Bom, acho que tem uma relação fundamental, assim, a implementação do sistema de cotas transformou a UERJ. Como eu mencionei, eu acompanhei isso porque eu já era aluno da UERJ quando esse sistema foi implementado. A gente viu um enegrecimento da UERJ, a gente viu a chegada aqui de alunos de comunidades, de alunos de regiões periféricas, que mudou completamente o ambiente da UERJ. E quando a gente traz para cá um aluno com esse perfil, a gente leva para as pessoas das regiões periféricas essa noção de que essas pessoas podem sim chegar lá e podem galgar degraus ali dentro. Então, eu acredito que esse espaço que a UERJ dá, essas oportunidades que a UERJ dá, são fundamentais para uma transformação profunda, sim, das relações sociais. Exatamente. Eu ingressei aqui pelo sistema de cotas e, assim, muito das coisas que eu sei hoje, até mesmo de como me posicionar no lugar onde eu vivo, veio daqui, veio do conhecimento que eu adquiri aqui. Então, o sistema de cotas foi fundamental, assim, para minha vida. A gente teria muito para falar, muito para dizer, muita coisa para conversar, mas infelizmente o tempo urge, a gente não tem muito para onde ir. Foi um papo espetacular, a gente espera poder voltar numa outra oportunidade, falar um pouco mais, conversar um pouco mais sobre as questões contemporâneas. E a gente tem visto aí, acho que a questão da cultura pop está abordando isso, é muito legal, né? Então você tem uma série hoje de heróis que estão aparecendo com essa ideia de trazer essa cultura afirmativa para a nossa conversa. Acho que a gente vai ter muito para conversar justamente por causa desse corte que a gente está vivendo e está fazendo. Mas o nosso programa, infelizmente, tem uma hora para acabar e a gente vai se despedir. Se despede da gente aí, Larissa primeiro, depois o Henrique. Fala, Larissa. Eu só queria agradecer, dizer que achei maravilhosa a iniciativa do programa, assim, e muita sorte para vocês na caminhada. E seguimos juntos. Henrique. Bom, agradeço também muito pelo convite. Acho que é importantíssimo a gente ter situações como essa, né? Como você mesmo falou, Kleber, a gente ter 3 negros falando aqui dentro da UERJ, né? E dando visibilidade a essas demandas. E é isso aí, gente. A gente continua essa luta aqui dentro da UERJ. A gente tem aqui um espaço privilegiado para lutar por conta dessa diversidade que nós temos aqui. E estamos aí, estamos em frente e vamos continuar. É isso aí, gente. A gente esteve aí nesse programa Conteúdo Concreto, falando um pouquinho sobre os Panteras Negras, sobre negritude, ação afirmativa, sobre representatividade, sobre mulheres negras. É um papo
enorme. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, só poder deixar aí para o nosso pessoal o endereço de vocês aí na internet, como é que é o nome, como é que procura, como é que acha vocês. Bom, o endereço do Letras Pretas é www.letraspretas.wordpress.com. Lá é um blog onde a gente toda semana, toda terça-feira, a gente publica algum texto, alguma resenha, algum relato de uma mulher negra, né? O foco do blog é isso, mulheres negras. É a sua casa também, Larissa, é essa? Sim, sim. E também tem a página no Facebook, né? Que as pessoas podem procurar escrevendo Letras Pretas lá na pesquisa do Facebook, e aí você acha o perfil do blog, a página do blog. Pô, muito legal. Gente, esse foi o programa Conteúdo Concreto. Eu espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Conteúdo Concreto. Apresentação: Kleber Pereira. Moderadores: Roberto Rodrigues e Max Gama. Equipe técnica: Daniel Barros, Gleidson Augustos e Eduardo Sobral. Locução: Vitor Quaresma. Produção: Rádio Erge e Salada Cult. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.